Você pode achar difícil hoje associar o nome Partenavia a qualquer produto específico. Mas a realidade é que desde meados do século passado e aproximadamente até o início da década de 1990, foi um renomado fabricante italiano de aeronaves, originalmente especializado em produtos para a aviação geral. A empresa foi fundada em 1957 pelo renomado engenheiro e projetista aeronáutico italiano Luigi Pasquale, sob o nome Partenavia Costruzioni Aeronautici. A década de 1980 foi a mais frutífera para a empresa, que foi adquirida pela companhia aeroespacial Air Italia em 1981. Após essa aquisição, eles concentraram seus esforços na produção de duas aeronaves de transporte multipropósito ideais para qualquer tipo de missão, ambas bimotoras, sendo elas o PP-60 e 6C Charlie e o PP-60 e 8 Trainer. E ambos os modelos foram um sucesso comercial, especialmente o PP-68, que se mostrou extremamente versátil e funcional. O primeiro PP-68 voou em 1970, com a produção começando alguns anos depois. Desde então, o modelo evoluiu e manteve sua relevância. Embora a Partenavia tenha deixado de existir como marca, o fabricante de aeronaves Vulcan Air adquiriu as patentes e continuou com a produção e o desenvolvimento do PP-68 Legacy. Vamos analisar tudo sobre essa aeronave e, no fim, você fará seu próprio julgamento. Vendo essa beleza, o que temos? Para começar, esse avião é elegante. A fuselagem é suave e arredondada, com grandes janelas na cabine que oferecem ótima visibilidade aos pilotos. Os motores ficam na asa, ajudando na aparência aerodinâmica da aeronave. No geral, o PP-68 tem um visual atemporal que resistiu ao teste do tempo. Este avião mede 9,54 metros de comprimento, tem 3,51 metros de altura, uma envergadura de 12,01 metros e uma área de asa de 18,6 metros quadrados. Esta aeronave é um monoplano de asa alta com design tradicional, funcional e aerodinâmico. Embora não tenha as curvas e linhas pronunciadas que algumas das aeronaves mais recentes possuem, o desempenho ideal no ar dessa família de aviões, com mais de 50 anos de história, é uma garantia total. Destacam-se o nariz pronunciado, os motores sob as asas altas e o trem de pouso fixo, embora versões recentes possam ter trem retrátil, conforme exigências do cliente. Sua estrutura de alumínio tratado contra corrosão garante simplicidade, proteção contra intempéries e reduz custos de fabricação devido ao uso do material. O interior do Partenavia P-68 foi projetado com conforto e funcionalidade em mente. A cabine acomoda até 6 pessoas, com assentos confortáveis e amplo espaço para as pernas. A cabine possui grandes janelas, garantindo luz natural e excelente visibilidade aos passageiros. O cockpit do PP-68 é organizado e equipado com tecnologia moderna, incluindo aviônicos e navegação, para garantir voos seguros e eficientes. Essas aeronaves são projetadas para missões de observação, reconhecimento, vigilância aérea, patrulha marítima, busca e salvamento e transporte. Desde o início, os modelos tinham interior simples e assentos compactos para otimizar o espaço sem perder o conforto. Portanto, levando em consideração o tipo de operações para as quais o PP-68 foi desenvolvido, certamente não é necessário esperar nenhum tipo de luxo ou conforto excessivo. Isso oferece grande flexibilidade, como um Lego gigante, permitindo otimizar o espaço conforme a necessidade, seja para levar mais passageiros ou priorizar equipamentos ou mercadorias. O Partenavia P-68 é equipado com 2 motores AVQ Lycoming IO 360 de 200 cavalos de potência, com hélices Hartzell de 2 pás de velocidade constante na frente. Isso permite subir até 1.000 pés por minuto, o que não é muito, e atingir um teto de 18.000 pés. A carga útil é de 1.375 libras, e quando carregado, ele é capaz de atingir uma velocidade máxima de cruzeiro de 175 nós, com um alcance máximo de 1.250 milhas náuticas. A melhor parte é que ele pode decolar e pousar com apenas 787 pés de pista. No entanto, as distâncias ideais de decolagem e pouso para esta aeronave são de 1.313 pés e 1.969 pés, respectivamente.
O PP-68 possui um cockpit com painel digital que integra um sistema de monitoramento de motor, SEGA-M, Garmin GNS 530W e GNS 430W integrados, painel de áudio GMA 347, além de um transponder Garmin GTX 330 Mode S e um painel de áudio PAC 24. Todo o conjunto de aviônicos é complementado pelo piloto automático S-Tech 55X, assim como um sistema de referência de altitude e direção, AXI 200 conversores, analógico para digital e equipamento de medição de distância, KN63. Como sistemas padrão, as versões mais modernas do PP-68 contam com um sistema de alerta de tráfego TAS, especificamente o TAS-600 sistema de radar meteorológico, um receptor AIS e alguns modelos integram um sistema especial de câmera de vídeo infravermelha. São certificados para voar sem formação de gelo e possuem sistema de pré-aquecimento e visão aprimorada, operando sem problemas em qualquer condição climática. Para reforçar a segurança ativa e passiva da aeronave, foram incluídas luzes estroboscópicas de alta intensidade, coletes salva-vidas para a tripulação, transmissores localizadores de emergência portáteis, gravador de voz e dados e sistema de alerta de tráfego e prevenção de colisão. O preço do Partenavia P-68 varia bastante dependendo do ano de fabricação, da configuração da aeronave em questão e, principalmente, do estado em que ela se encontra. No momento em que escrevo, vi um modelo de 1974 por cerca de $100 mil. Já um avião novo pode ser comprado por $430 mil em sua versão básica. Colocando o P-68 frente a frente com dois de seus rivais diretos, o Cessna 310 e o Piper PA-34 Seneca, ambos aviões bimotor fabricados nos Estados Unidos. Em termos de peso útil, o Cessna e o P-68 são os mais bem posicionados. O primeiro atinge um peso útil de 1.999 libras, enquanto o segundo chega a 1.375 libras. E o Piper PA-34 Seneca fica com apenas 991 libras. Isso ocorre principalmente por ser a menor das três aeronaves. É justamente esse aspecto que faz do Piper PA-34 Seneca a aeronave mais rápida das três, alcançando até 205 nós, além de um teto de serviço de 25 mil pés. O Cessna 310 fica em segundo lugar, com uma velocidade máxima de 191 nós e um teto de serviço de 20 mil pés. O PP-68 fica em último lugar, com uma velocidade máxima de até 175 nós e um teto de serviço de 18 mil pés. Esses são, sem dúvida, os aspectos em que ele mais sofre em relação aos seus rivais. Em termos de alcance, o PP-68 é o melhor colocado, podendo ultrapassar 1.150 milhas náuticas, enquanto o Cessna está em 834 milhas náuticas e o Piper PA-34 Seneca em 749 milhas náuticas. No entanto, é necessário levar em consideração o orçamento para a manutenção da aeronave. Com um uso teórico de 450 horas de voo por ano, o Cessna 310 exigiria um orçamento anual de manutenção de $293 mil, com um custo de voo por hora de $653. O Piper PA-34 Seneca precisaria de um valor estimado de $283 mil por ano para sua manutenção, e o custo por hora de voo seria de $630, muito semelhante ao do Cessna. Por sua vez, o PP-68 sai incrivelmente bem posicionado nesse quesito, pois para o mesmo tempo anual de voo, ele exigiria para sua manutenção um orçamento de $152 mil, e o custo por hora de voo seria de cerca de $338, quase metade do custo das outras duas aeronaves. Quanto aos custos de manutenção, o PP-68 é o vencedor, e ao comparar o preço da aeronave com o custo anual de manutenção, ele também se destaca como a melhor escolha. Apesar disso, o número de aeronaves que conseguiu comercializar tem sido bastante baixo. Segundo dados recentes, desde o lançamento do Partenavia P-60, menos de 1.000 aeronaves dessa família foram vendidas, enquanto no caso do Piper PA-34 mais de 4.500 aeronaves foram construídas, sem falar no Cessna 310 com mais de 6.300 unidades vendidas. Sem dúvida, este é um exemplo de como o PP-68 teve pouca influência e capacidade de competir nos grandes mercados, mesmo com melhor custo-benefício e especificações semelhantes aos rivais. A partir de agora, cabe a você decidir.
O PP-68 possui baixo custo operacional, o que a tornou popular como uma aeronave multiuso, ideal para quase qualquer tipo de missão. A asa alta proporciona excelente visibilidade externa, facilitando tarefas de vigilância e observação. Conforme a variante, pode lançar uma balsa de resgate e fazer voos de baixo perfil para busca e salvamento no mar. Outra vantagem importante do PP-68 é que é uma aeronave capaz de decolar e pousar em pistas curtas, além de operar em pistas irregulares, como de terra ou grama. Sua construção em alumínio resistente à corrosão lhe confere alta durabilidade e facilita a manutenção e o reparo. A princípio, Luigi Pasquale concebeu o PP-68 como uma aeronave para uso privado, mas com o passar do tempo, esse não foi seu uso mais popular. Hoje, alguns Vulcan Air P-68 podem ser encontrados em empresas de táxi aéreo. O principal ponto negativo do PP-68 é sua capacidade de combustível e velocidade, pois não é uma aeronave rápida. Mas, para ser honesto, não é algo de que eu sinta muita falta, já que ele consegue compensar isso sendo uma aeronave estável e dócil durante o voo. Talvez o outro grande ponto negativo do Partenavia P-68 esteja justamente em suas origens. O fato de ser uma aeronave de origem italiana limitou sua popularidade e fez com que sua chegada a outros mercados fosse muito mais lenta do que a de outros modelos de empresas rivais, que eram mais tradicionais e conhecidas em mercados de maior consumo. É por essa razão que o PP-68 pode ser seguramente categorizado como um cavalo de batalha impopular e incompreendido. E não precisamente por falta de mérito ou capacidades, porque, como vimos, é um veículo muito confiável, capaz de enfrentar praticamente qualquer tarefa que lhe seja atribuída. Resta saber se, com o desenvolvimento da Vulcan Air, a série PP-68 conseguirá conquistar parte do mercado dos rivais e seguir popularizando o modelo. E quem sabe, talvez, daqui a mais 50 anos ainda possamos ver as aeronaves da série PP-68 cortando os céus do planeta. Se você está se perguntando o que significa o P no nome da aeronave, é a inicial do sobrenome do projetista Luigi Pasquale, que deixou esse legado para a aviação.